future backwards spells are you tough? The future backwards spells are you tough? That's why we do this, we do that. That's why we do this. It's the music. Nesta sexta-feira, dia 20 de maio, às 8 horas da noite no Teatro Veritas, acontece a terceira edição do Art Fashion Day. Compareça e traga sua família. Entrada, 1 litro de leite. O rádio na TV ou a TV no rádio aqui pela sua Rádio Veritas FM, também TV USC. Hoje nós recebemos em nossos estúdios para um bate-papo super importante o professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda, ele que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na Universidade Sagrado Coração, também professor da USP, da Unicamp, e hoje nós vamos falar da natureza das guerras do século XXI. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço o convite para estar aqui e falar sobre esse tema que é momentoso, a guerra, em função de uma oportunidade, que é aquela que é dada pela morte de Bin Laden. Então, para que a gente comece, como que a gente poderia classificar, então, essa natureza? Como que essa natureza tem se evoluído aí para essas guerras do século XXI? Bom, em primeiro lugar, nós estamos muito acostumados com as guerras clássicas. O cinema marcou muito o nosso imaginário. Quando nós pensamos numa guerra, nós pensamos no desembarque da Normandia no dia D, por exemplo. Ou quando pensamos numa guerra, pensamos até mesmo na invasão do Iraque, feita pelas tropas americanas, pelos tanques americanos, etc. Ou seja, sempre há a ideia de uma guerra frontal, de um exército que se posiciona em relação a um outro exército e que termina com a vitória de um dos lados, termina com o derrotado, sendo aprisionado pelo vencedor e, quem sabe, levado ao julgamento, como aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, no famoso julgamento de Nuremberg, em que os nazistas que não morreram, não se suicidaram, não foram mortos, foram julgados nessa oportunidade. Esse tipo de guerra, que é uma guerra frontal, que tem um lado e tem outro lado, que tem forças organizadas, sistematicamente organizadas, uniformizadas, essa guerra já era. A guerra que começa, na verdade, com o ataque de 11 de setembro de 2001 é a nova guerra. Essa é a guerra do século XXI. É a guerra na qual os exércitos que se defrontam não vão se defrontar mais. Você imagina a possibilidade de um exército americano se defrontar com um exército chinês hoje em dia? Como já se pensou outrora que poderia haver um confronto entre o exército americano e o exército soviético? Muitas pessoas pensaram nessa possibilidade. Isso desapareceu. Essa guerra hoje é uma guerra assistemática, é uma guerra sem quartel. É aquela guerra em que a antiga guerra de guerrilha ela foi sistematizada, mas ela foi modernizada por causa dos meios disponibilizados pela informática. Esta é a guerra do século XXI. É a grande guerra que nós estamos atravessando nesse momento. E o marco dessa transformação, desse movimento, foi a queda das torres do Trade Center. O senhor tem um livro também que relata um pouco isso, e num outro momento nós tivemos aí, logo nesse processo que nós estávamos questionando o senhor já trazia essas informações, essas transformações que já estavam acontecendo num vídeo que nós podemos até colocar um pouco dessa entrevista com a TV USC que o senhor concedeu para a gente. Então, esse processo começa ali em 2001, então a mudança dessa configuração da guerra? Eu acho que sim, eu acho que é um marco. Eu me lembro muito bem que dei a você uma entrevista, uma matéria que foi feita, não só fiz também para jornais da cidade e que você depois transformou isso numa matéria para a televisão, em que a questão fundamental era esta. Em 2001 nós tivemos uma coisa de alto significado e eu escrevi um livro logo na sequência que se chama Nova História Moderna e Contemporânea e marcou-me tanto o evento que foi a derrubada das torres por 2 aviões que eu transformei esta imagem na capa do meu livro. Não é? Isso é verdade. Mas, de fato, você veja, quando nós, os historiadores, compartimentamos o tempo, porque os historiadores têm que periodizar. Os historiadores têm que periodizar para compreender. Então tem uma antiguidade, uma idade média, uma moderna e uma contemporânea. E muitos autores dizem, olha, na verdade, não é, a idade, a época contemporânea termina com a queda do Muro de Berlim, não é, que foi em 1989, em novembro, etc. De fato, ali naquele momento você tem encerramento de um período, mas você não tem o início do outro.
há um interregno, há um espaço vazio que fica entre o 89 e o 2001. Eu acho que, de fato, a queda das torres, pela sua natureza, pela forma que foi feita, pelo impacto sobre o coração da América que aquilo significou, aquele momento é o momento do nascimento, que eu chamo de nascimento trágico do século XXI. Nós colocamos hoje várias construções, a mídia tem aí colocado várias informações sobre o Bin Laden. Para o senhor, quem é o Bin Laden? Como que foi construído esse ser, este homem, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que, na verdade, há uma coisa que não se pode desconsiderar. Chama-se Império Americano. Isso é na ordem das coisas, está aí. Quem é que pode negar uma coisa como essa? E esses países, que são os países árabes, sobretudo aqueles que estão no Oriente Médio, sofreram impactos significativos por causa da relação muito próxima entre o Estado de Israel e os Estados Unidos. Nós sabemos muito bem que essa relação é umbilical, dada a força que o capital financeiro de judeus importantes tem dentro dos Estados Unidos. Como eles são pessoas que operam muito fortemente a mídia nos Estados Unidos, já visto os grandes nomes como os Maias, por exemplo, que operaram no cinema, né? Não há grandes indústria cinematográfica que não tenham tido um grande empresário de alta competência que foi uma pessoa de origem judaica e que desenvolveu essas atividades. Ora, mas isso era uma possibilidade de construir imagens dos Estados Unidos e da importância dos judeus e, de certa maneira, como eles foram perseguidos, etc., que isso fez com que a ação dos Estados Unidos naqueles países em que eles estavam conectados ao Estado de Israel, isso parecesse, e na verdade, de fato, era, as populações islâmicas que naquela região estavam, como sendo, na verdade, uma invasão do seu território, uma forma de proteção que os americanos faziam, que os prejudicava imensamente. Portanto, você pode dizer que Bin Laden é uma construção do Império Americano. Bin Laden nasce do lado de lá como uma forma de resistência a este Império Americano e suas ações do lado de cá. Não é? Apesar disso, vejam, Bin Laden no início, ele era um aliado dos Estados Unidos, porque o problema era o Afeganistão, aonde o adversário na época, lá nos anos 80 dos Estados Unidos, era a União Soviética. Naquela oportunidade dominando o Afeganistão, e os americanos precisavam solapar o domínio soviético no Afeganistão. E Bin Laden se mostrou um aliado importante, capaz de organizar os talibãs, o movimento talibã, não é? Da insurgência talibã, da resistência, e por ações terroristas financiadas pela CIA, financiadas pelos americanos, não é? Com munições, equipamentos fornecidas pelos americanos, ele conseguiu que essa insurgência fosse ao finalmente. Num determinado momento, Bin Laden se conscientiza de que ele está sendo instrumentalizado pelos americanos. E se ele se punha contra um império, naquele momento indesejável, que era o Império Soviético, na outra ponta havia um outro império ao qual ele estava servindo, que era o Império Americano. Cônscio disto e, sobretudo, assentado sobre o fundamentalismo, que é o fundamentalismo islâmico, que é bastante conservador, ele toma atitudes contra os americanos que transparecem nos vários ataques que começaram sendo feitos dentro dos próprios Estados Unidos de uma maneira discreta, mas na África, nas embaixadas, até culminar no ataque às duas torres no 11 de setembro de 2001. Você está acompanhando aqui pela Rádio Veritas TV USP, o Rádio na TV. Hoje nós batemos um papo com o professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda, ele que é professor, historiador, também é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na USP, professor da USP e também da Unicamp. Hoje nós estamos falando da natureza das guerras do século XXI. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
rádio na TV, ou a TV no rádio aqui pela sua Rádio Veritas FM, e também TV USC. Hoje nós estamos discutindo com o professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda a natureza das guerras do século XXI. Vamos agora às ruas de nossa cidade conhecer como a população vem recebendo essas informações sobre a morte de Bin Laden e todo esse processo, essa construção que nós estamos discutindo aqui. Voltamos já. Eu achei ótimo quando eu fiquei sabendo. Porque está tirando a vida de muita gente. Ao meu ver, está errado a atitude do Bin Laden com relação aos americanos, assim como também a atitude dos americanos com relação ao Bin Laden. Não concordo com nenhuma das atitudes. O mundo vive pedindo paz, mas na prática não é o que acontece. Eu achei que demorou demais até para acontecer isso, porque é uma coisa que quem pode tirar a vida de uma pessoa ou de várias pessoas é Deus. A morte do Bin Laden, eu acho que, a meu ver, pode ser que venha ocorrer uma vingança, né? O terrorismo é uma coisa que vai piorar conforme o tempo for passando, as guerras vão aumentar, a gente já está aí, meio que numa terceira guerra mundial, que é a guerra da informação, da comunicação. É uma coisa assim que não dá para conter, tá? Cada dia que passa as pessoas são mais violentas. Eu acho que é uma pouca vergonha, acho que não traz benefício nenhum, meio difícil isso, porque fica essa guerra, né? Muitas pessoas morrem, fica nesse vai e vem, nunca acaba. O anúncio de uma morte ou a felicidade a respeito do anúncio da morte, eu acho muito complicado, porque nós não devemos comemorar, ao meu ver, nenhum tipo de morte. Mas, do ponto de vista da ética social, da ética humana, eu acredito que nós devemos optar sempre por um mal menor. E aí o mal menor está implícito a tragédia ou as ações que o Bin Laden arquitetou, né? E a sua organização e aquilo que estaria por vir ou que poderia vir. Então, nesse sentido, eu acho que o fato dele deixar de ser o cabeça desta organização, eu acho que é um mal menor. Eu não concordo com o terrorismo, eu acho que é uma atitude muito errada de se reivindicar alguma coisa ou de justificar. Não só os Estados Unidos devem reforçar a segurança, como acho que em todo o país, né? Ele é um terrorista, assim, incomparável, nunca vi isso na minha vida, né? Eu sei que se for verdade, que acho que muita gente está achando que não é verdade, então se for verdade eu achei que foi até uma boa, né? Estamos de volta agora aos nossos estúdios. Você acompanhou aí a população falando, se colocando, se posicionando também sobre esses conflitos que estão acontecendo. Professor, de volta aqui aos nossos estúdios, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Terceira Guerra Mundial. Quando que ela começa? Quando ela tem uma data? Como nós podemos, então, classificar essa Terceira Guerra Mundial? Na verdade, a Terceira Guerra Mundial já começou. Nós não nos demos conta dela, mas ela já começou. Por quê? Porque nós estávamos acostumados com as guerras que vinham lá da época moderna e que foram até o século XX, que eram guerras que tinham declaração formal de guerra, período para terminar, tratados que finalizavam a guerra, julgamentos para encerrá-los e coisas do tipo. Nós não teremos mais isso. A Terceira Guerra Mundial já começou e eu demarcaria exatamente a partir da queda das torres em 11 de setembro, e eu acho que isso vai continuar pelo século XXI afora. Eu não sei qual é o limite, eu certamente não estaria aqui para ver. Mas que eu tenho certeza que pelos próximos anos as guerras elas continuarão a ser guerras isoladas na forma dos ataques terroristas, dos contra-ataques, inclusive quase que no mesmo estilo das ações terroristas, porque se você comparar ações terroristas como foram feitas e a ação do SEALs americano na captura do Bin Laden, você verá que não tem muita diferença. Foram ataques sorrateiros, para dizer o mínimo. Não é? Então, esta é a característica dessas guerras, é o de ser uma guerra sem quartel, sem uniformes organizados, sem lugar para acontecer, não necessariamente exércitos se defrontando, etc., etc., mas com uma forma dispersa de ação.
seja dos terroristas, seja dos insurgentes, seja dos próprios americanos ou das outras nações que têm o mesmo aparato de poder ou próximo disso, exatamente igual nenhuma tem, não é? Mas que passam a se utilizar exatamente dessa forma subterrânea de ação para combater aqueles que agem dessa mesma forma. Professor, como que o senhor avalia esse ataque dos Estados Unidos na busca por Bin Laden? Ele invadiu um país, trouxe um corpo, como nós colocávamos aqui um pouco antes da entrevista. Como que o senhor faz essa avaliação desse ataque, dessa invasão? Mas é exatamente o que nós vínhamos dizendo, ou o que você também vinha considerando, é o fato de que essa é uma situação que só uma potência do nível dos Estados Unidos tem condição de realizar. Você veja bem, as potências geralmente se constituem enquanto potências econômicas e forças militares, e poder militar. No caso, é visível o declínio econômico dos Estados Unidos. Não há dúvida nenhuma. Basta ver a ascensão da China, basta ver todos os indicadores que mostram que em 2020 a China assumirá a condição de primeira potência econômica mundial. Mas os americanos demorarão muito tempo para perder a sua hegemonia militar. Essa é uma característica perversa do imperialismo. É que, num determinado momento, você se segura no seu poder econômico e, a partir dele, sobretudo, constrói a sua hegemonia e o seu poderio militar. Na sequência, na medida em que se solapam as bases econômicas, o poderio militar passa a viver sozinho, como se ele pairasse no ar. Ele passa a viver dele mesmo. Exemplo, por que os Estados Unidos atacaram o Iraque? Uma das primeiras explicações é porque lá existe a Al-Qaeda está atuando no Iraque. E no Afeganistão foi igual. Mas foi por essa a razão efetiva do ataque ao Iraque? Não. A questão fundamental chamava-se petróleo no Iraque. Essa era a questão fundamental. Portanto, a máquina de guerra, para fazer com que ela mesma possa sobreviver, ela tem que manter a economia pujante, e petróleo é uma coisa fundamental. Então, esta é a característica dos americanos como potência imperialista. No caso efetivo do que aconteceu, demonstra isso. Qual é a nação hoje do mundo que tem condições de estacionar um porta-aviões a uma distância através da qual os helicópteros modernos que eles possuem podem alcançar uma determinada localidade num país soberano? Não é um país inimigo, pelo contrário, o Paquistão é um país aliado, mas é um país soberano. E sem que as autoridades do país soubessem. Invade esse país, porque o que se caracterizou foi de fato uma invasão aérea. A não ser que o presidente do Paquistão tivesse dito, eu autorizei, mas ele disse, eu não sabia de nada. Então ele não autorizou. Então são helicópteros, alguns dizem 4, outros dizem 3, no início disseram 2, são helicópteros que sorrateiramente penetraram o país, passaram pela barreira dos radares, porque são helicópteros moderníssimos capazes de dispersar a ação dos radares e passar por eles. E vejam uma ação que se desenvolveu tendo uma academia militar, tendo uma concentração militar, uma base militar paquistanesa a menos de 4 quilômetros de distância. Como é que foi possível? Chegaram, fizeram ação em 45 minutos, saíram, somente 1h30 depois é que as tropas paquistanesas se abalançaram até o local onde os petardos tinham explodido, porque, veja, não foi um, não dois, nem dois, foram muitos, até mesmo porque na saída eles explodiram o helicóptero que tinha tido uma pane e permaneceu no local, não é? Então, isso não é possível você entender, a não ser que seja uma ação de um país poderosíssimo, como os Estados Unidos, que agem de uma forma imperialista, sim, e agridem a soberania de um aliado. Não é? Você imagina a possibilidade dos americanos fazerem isso no Brasil. Por exemplo, vamos supor que o Bin Laden estivesse escondido aqui na Tríplice Fronteira, no sul, ali na conjuminação ali, Brasil, Argentina, Paraguai, etc., naquela região, que se sabe é uma região, sim, onde inclusive o Bin Laden esteve em 2006. O meu livro traz uma foto dele quando ele esteve nessa região em 2006. Imagine que eles tivessem feito isso. A essa altura, como é que estariam a nossa presidente Dilma? O que é que ela estaria dizendo? Ela talvez tivesse que dizer como o presidente paquistanês, e eu não sabia de nada.
Você está acompanhando aqui pela Rádio Veritas FM TV USC, o Rádio na TV. Hoje nós estamos falando com o professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda. Mais um intervalinho, nós voltamos já. Nesta sexta-feira, dia 20 de maio, às 8 horas da noite, no Teatro Veritas, acontece a terceira edição do At Fashion Day. Compareça e traga sua família. Entrada, 1 litro de leite. Rádio na TV ou a TV no rádio, aqui pela sua Rádio Veritas e também TV USC. Você está acompanhando hoje uma entrevista com o professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda. Ele que é historiador, também é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Sagrado Coração, professor da USP, da Unicamp. E aqui nós estamos discutindo a natureza das guerras do século XXI. E retomando, professor, o Obama, presidente dos Estados Unidos, o senhor acha que ele teria ou tem algum interesse com essa morte do Bin Laden? Porque o povo dos Estados Unidos cobra tanta eficiência. O senhor acha que ele tem alguma coisa com isso? Olha, a maior glória do presidente que saiu, Bush, teria sido capturar Bin Laden. Ele prometeu isso ao povo americano. A nação americana esperava uma vingança. É disso que se trata, né? É uma coisa meio faroeste, assim, o criminoso você tem que matar. E tem que exibir a face do criminoso, você tem que mostrá-lo, não é? Obama fez uma coisa e não fez a outra, não é? Matou, mas não mostrou, até agora, e por isso ele tem sido muito cobrado. Mas voltamos a isso depois, se for o caso. Quando Obama tem a felicidade, entre aspas, de que num determinado momento os serviços de inteligência americana conseguiram detectar um local onde Bin Laden se escondia, porque essa é exatamente a situação, para ele é um momento absolutamente oportuno do ponto de vista da política interna dos Estados Unidos. Por quê? Porque na verdade, afeta os americanos mesmo é a sua condição de vida. Os americanos querem saber se ele pode pagar, não é, o Big Mac, não é, num determinado momento, se ele pode comer as costelas de porco numa determinada localidade, no Burger King, ou onde quer que seja. É isso que interessa aos americanos. É esse padrão de vida. E isso está ligado a uma coisa que se chama empregabilidade. Ter empregos. Ora, nós sabemos muito bem que depois da crise de 2008, a situação econômica financeira dos Estados Unidos é precária e vai continuar sendo precária daqui para frente. O que equivale a dizer cada vez mais, eles vão depender do seu poderio militar para sobreviver como império. Essa é a questão fundamental. Cada vez mais eles vão depender. Então, nesta sequência, isso se traduz nas medidas que o Obama tomou para combater a crise. Elas foram eficazes? Até certo ponto foram, mas elas foram suficientes para mobilizar a massa dos eleitores americanos, sobretudo as camadas médias, intermediárias dos eleitores americanos? Isso não foi. De maneira nenhuma, não foi. Tanto que as indicações de voto, ou as indicações de apoio em primeiro lugar, quer dizer, o apoio que ele tem na população americana, veio declinando e saiu de uma coisa absurda quando ele foi eleito, que havia uma verdadeira exaltação ao Obama, isso veio declinando, a chegar a índices baixíssimos, assim como aqueles que Bush teve nos piores momentos. Mas muito bem, houve o affair, houve o evento do Bin Laden.
capturado numa casa, levado, lançado ao mar, exatamente para apagar as possibilidades de que você tivesse ali uma imagem que pudesse ser negativa para os americanos, na medida em que ela poderia exaltar os opositores dos Estados Unidos, sobretudo as ações terroristas, etc. Nesse momento, você veja qual é a situação. É só ver os indicadores de voto nos Estados Unidos. A popularidade de Obama cresceu 9% de um dia para o outro. Veja as manifestações de rua. Porque os americanos, na verdade, são pessoas muito fechadas. Mas depois que esse processo acalmar, porque ele vai chegar um momento que ele vai dar uma estagnada, né? O senhor acha que ele será reeleito? Eu acho que sim. Até mesmo porque ele não tem adversários. Não é? Quem são os adversários que ele tem? Sarah Palin, realmente, posso fazer um trocadilho, é uma pálida possibilidade de resistência ao Obama. Ela não tem nenhuma possibilidade. E as outras pessoas que são figuras que se apresentam como possíveis candidatos do Partido Republicano também não tem nenhuma possibilidade. Então, até mesmo, né, por inércia, ele poderia ser eleito, porque o Partido Republicano não tem candidatos. Mas vejam, a ação de Obama é a ação de um general, um general americano que num determinado momento comanda uma ação, vê os resultados e faz uma frase que é emblemática: nós o pegamos. Quem é que... Essa frase de quem é? É uma frase para o Obama, que é um homem de Harvard, ou é uma frase para o rancheiro Bush, que veio do lado de lá? Isso é uma frase do faroeste. Não é uma frase para o Obama, mas ele vai se beneficiar. Por quê? Eu vi manifestações, por exemplo, de deputados republicanos, dizendo que eles eram obrigados a reconhecer que Obama tinha feito uma ação que nem mesmo o líder, que era o líder republicano mais radical, mais perseverante, que iniciou 2 guerras para tentar punir os terroristas, que eles não haviam conseguido fazer. Então, eu tenho certeza absoluta da reeleição do Obama. Portanto, do ponto de vista de uma jogada política para sair de uma inércia, digamos assim, e passar a um patamar de candidato praticamente quase reeleito, isso foi uma jogada de mestre. Você está acompanhando conosco aqui o Rádio na TV pela sua Rádio Veritas FM e também TV USC. Professor Dr. José Jobson de Andrade Arruda, o nosso entrevistado de hoje. Acho que se nós tivéssemos mais tempo, nós iríamos explanar muito mais essa questão, que ela é longa e deve ser ainda explanada, discutida por várias e várias vezes. Em outros momentos gostaríamos também de convidá-lo para que volte conosco aqui para nos ajudar a construir um pouco mais dessa história. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. Eu aqui agradeço a oportunidade, foi um momento agradável discutir essas questões com você. E claro, muito obrigado a você que está sempre nos acompanhando aqui pela Rádio Veritas FM e também TV USC, o Rádio na TV. Até o nosso próximo programa. Spells are you tough? The future backwards spells are you tough? That's why we do this, we do that. That's why we do this. It's the music. Nesta sexta-feira, dia 20 de maio, às 8 horas da noite, no Teatro Veritas, acontece a 3ª edição do Art Fashion Day. Compareça e traga sua família. Entrada, 1 litro de leite.